Nós estamos aqui para a glória de Deus. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar o módulo 8. O que fala o módulo 8? Ele chama, vou até ler aqui para eu não falar errado, submissão e autoridade cristã. Então nós vamos começar aprendendo sobre isso. E esse slide, ele já é bem propício para nós entendermos sobre o paradoxo da autoridade. E por que muita gente odeia tanto essa palavra? Tem gente que não gosta quando fala, ele é uma autoridade. Então nós já vamos começar estudando sobre esse assunto. Paradoxo é uma ideia, é uma declaração, mas também pode ser definida como um absurdo no ponto de vista lógico. Gente, eu esqueci do microfone. Então, isso é o significado da palavra. Foi? Vamos lá. Acho que fica melhor, porque senão eu vou ficar gritando. Paradoxo significa ideia, declaração, mas também pode ser definida como um absurdo no ponto de vista lógico. Já ouviu alguém dizer, é um absurdo essa pessoa querer mandar? Isso acontece muitas vezes. Por quê? Porque nós não sabemos direito o que é autoridade, o que é submissão. E aqui, a autoridade, segundo o dicionário, é o poder legítimo, direto ou capacidade de dar ordens, tomar decisões e se fazer obedecer, seja por cargo formal ou por reconhecimento de saber. Então, um presidente, por exemplo, é um cargo formal. Mas e os pais? Os filhos obedecem os pais por reconhecimento. Ele vai crescendo e, de acordo com o que ele vai crescendo, ele entende que o pai é uma autoridade. E assim nós fazemos também na área religiosa. Nós nascemos de novo, vamos sendo cuidados, vamos reconhecendo quem são as pessoas que merecem honra, que cuidaram de nós. E vamos, assim, reconhecendo o quê? A autoridade daquela pessoa sobre a nossa vida. Aqui, eu vou passar o próximo slide para a gente pensar em uma pergunta. Eu quero fazer uma pausa rápida para nós pensarmos. Qual foi a última vez que você odiou ter que seguir uma regra? Pode ser sincero. Às vezes no trânsito a gente não quer andar naquela velocidade. É muito devagar. Já aconteceu de ter que obedecer alguém que é muito devagar aos seus olhos? Você olha e fala, não é possível que eu estou debaixo dessa autoridade, essa pessoa é muito lenta. É assim, muitas vezes. No trânsito, os pais. A verdade, gente, é que nós fomos condicionados a ver a autoridade como um problema. Né? Um problema a ser resolvido, mas se estivermos olhando para isso do jeito errado, quantas vezes nós olhamos para essas autoridades do jeito errado? Enquanto filhos, nós muitas vezes temos problemas em obedecer os nossos pais, mas depois que nos tornamos pais, aprendemos o quanto era valioso cada não que nós recebemos deles. Então, nós precisamos começar a olhar de um outro ponto de vista para que a gente não se perca, porque a maturidade espiritual, ela requer de nós muita humildade. E aqui nós vamos ver também o que realmente significa autoridade, porque aqui, o mundo, ele diz que é dominação, é força bruta, é opressão, são os privilégios de poucos. Mas e no nosso design, que é o de Deus? Como nós aprendemos perante a Bíblia? Olha o que está escrito: responsabilidade, governo legítimo, proteção e cuidado. Quem aqui se sente cuidado por Deus? Eu me sinto cuidada todas as vezes que eu me submeto à autoridade de Deus.
Porque já aconteceu de eu obedecer, mas eu não querer obedecer naquele momento. Eu estar obedecendo, mas o meu coração está quebrado, porque eu não queria obedecer. E ao final, eu descobri que, glória a Deus que ele fez isso. Ainda bem que eu passei por aquela situação, porque eu aprendi coisas que eu não teria aprendido se eu não tivesse vivido aquele momento. Então, às vezes a gente acha que proteção e cuidado é só quando nós estamos bem, nós estamos felizes, o dia tá ótimo. Não, proteção e cuidado também é o dia que ele diz não e que a gente não recebe o que a gente gostaria de receber. E direção para a vida. Todos nós estamos pedindo para Deus nos direcionar, né? Só que às vezes a gente não quer aceitar que direção é autoridade. É ele falar, você vai por aqui e por mais que você não queira ir por outro lugar, você permaneça indo segundo a ordem de Deus. Sem autoridade não há justiça, organização ou estabilidade, há apenas caos. Vocês já estiveram em algum lugar onde ninguém... Eu vou voltar para o exemplo do trânsito. Onde não tinha placa, onde não tinha semáforo. Não é um caos? Vocês já viram aqueles vídeos que mostram na Índia? É um caos. Por quê? Porque ninguém está no controle de nada. E aonde não há autoridade, há caos. Então, a palavra, ela não é só uma autoridade para que a gente olhe para ela no sentido de, olha, aqui tem uma lei, todo mundo é obrigado a obedecer e acabou. Sem ela, a nossa vida vira um caos. Eu não sei vocês, mas a minha vida, ela era um caos quando eu não tinha Jesus. Parecia estar indo tudo muito bem, mas ao final das contas, quando eu ia olhar mesmo, tinha um caos, tinha um vazio. E sem essa direção, eu acho que eu nunca teria encontrado nada, nenhum sentido para aquilo que eu vivia. Hoje eu entendo que essa autoridade que eu recebi das mãos de Jesus foi verdadeiramente aquilo que transformou tudo. Transformou tudo aquilo que eu não entendia na verdade da minha vida. Então, quando a gente olhar para as coisas de autoridade, sendo cristãos, parem um minuto. Se pergunte se você de fato está olhando como filho que quer ser protegido, cuidado, que quer ter uma responsabilidade diante de Deus, porque Deus ele dá responsabilidade para os filhos. Nós que somos filhos temos muitas responsabilidades. Então, observe se isso está acontecendo na sua vida. E nós estamos... Aqui nós estamos indo para o ponto de partida, tá? A Bíblia, ela nos ensina que a autoridade não nasce de força política, de dinheiro ou de classe social, mas ela tem uma fonte. Quem gostaria de vir ler Romanos 13:1? Alguém se dispõe? Algum aluno? Pode vir. Tá. Aqui, ó. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém. Até aí, irmã. Amém. Obrigada, viu? Glória a Deus. Então, se toda autoridade, ela procede de Deus, nós não precisamos temer a nenhuma autoridade. Amém? Aqui, quem tem a apostila, abra a apostila na página 59. Nós vamos ler o que está escrito na nossa apostila. Toda autoridade legítima se origina em Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E como tal,
detém o direito e o poder de estabelecer ordem e governo sobre a criação. A autoridade de Deus é perfeita, justa e santa. Ele delega autoridade aos homens para cumprir seus propósitos. Aqui na nossa apostila tem uma observação muito importante, que diz assim, quando compreendemos isso? Porque adianta saber e não compreender? Não adianta. Nós às vezes ouvimos, sabemos, mas aquilo a gente ainda não compreende para a nossa vida. Como aquilo vai ser aplicado na nossa vida? E ele diz assim, passamos a enxergar a autoridade espiritual com reverência e não com imposição. Então, precisamos passar a enxergar todas as autoridades para que a gente possa, de verdade, ter reverência e ver que não é só uma imposição. Não, um pastor, ele não é um pastor por imposição. O nosso pastor não está onde está porque por imposição. Nós não temos que o respeitar por isso. Nós temos que saber quem ele é. E aí sim nós podemos respeitá-lo. Então nós precisamos conhecer a história das pessoas. Tem muitas pessoas que às vezes chegam machucadas de outras igrejas, com outras pessoas, de outras lideranças. E aí o que acontece? A pessoa não consegue reconhecer a honra que há no outro. Nós precisamos conhecer as pessoas, nós precisamos separar as pessoas das nossas maneiras de enxergá-las, porque como eu vejo o mundo, muitas vezes eu reflito no outro. Então nós precisamos começar a enxergar com o mundo espiritual. Coloque os teus olhos espirituais, leia a palavra entendendo que se Paulo disse lá em Romanos que toda autoridade foi constituída por Deus, quem somos nós para dizer o contrário? Vamos começar a olhar as autoridades conforme a palavra diz, não conforme os acontecimentos passados, as nossas experiências passadas, porque isso faz diferença lá na sua célula, faz diferença na hora que você for fazer uma casa de paz, porque às vezes você vai pegar uma pessoa que ela veio machucada do mundo, e às vezes ela vai ser rebelde com você, ela vai ser mal educada com você, você vai olhar com os olhos espirituais e vai pensar o quê? Não, eu preciso ter paciência, porque ela está machucada. O mundo já machucou demais, eu já tenho os óculos espirituais, eu já consigo ver o mundo espiritual, então como é que eu trato as pessoas? Como eu vejo, e se eu vejo já com os óculos espirituais, eu não trato as pessoas de acordo com o que elas fazem, eu trato as pessoas de acordo com o que eu sei sobre a palavra, amém? E aqui diz assim, assim como um pai ama seu filho e estabelece regras para protegê-lo, Deus estabelece sua autoridade sobre nós para o nosso bem. A verdadeira autoridade não oprime, mas protege, guia e transforma. Essa curiosidade é sobre Romanos 13:1. Quando essa carta foi escrita por Paulo, ele estava mandando a galera se sujeitar às autoridades, mas olha quem era a autoridade. Era Nero. Só Nero. Aí eu peguei e anotei aqui, ele estava fazendo os cristãos de tocha viva. Então ele ia, colocava os cristãos, botava fogo neles, depois ele jogava para as bestas feras, isso lá no meio dos jogos deles. Então, olha, Paulo manda os cristãos obedecerem a esse tipo de gente. Eu fiquei pensando, gente, mas como? Como obedece? Porque tem hora que você tem que se sujeitar. Se sujeitar às regras do governo. Mas você não precisa viver alienado. Nós precisamos saber que durante esse tempo, Paulo e Pedro, inclusive, foram mortos. Foi na época de Nero. Então Paulo manda o pessoal se sujeitar e ele mesmo morre por conta de Nero.
Olha como que é a situação. Olha as coisas que nos acontecem. Aqui ele fala assim, ó. Ele não estava dizendo que o governo era perfeito. Ele estava dizendo que Deus é soberano até sobre os governos imperfeitos. Isso muda tudo, não acha? Por quê? Porque muitas vezes o governo não está certo. O governo não está perfeito. Mas Deus continua no controle. Nós não olhamos para os homens, nós olhamos para Deus. Deixa eu virar aqui. Aí nós vamos olhar sobre as esferas divinas. Olha aqui, ó. O trono é a fonte de todo o poder. Não existe nada, nenhum poder que não tenha autorização de Deus para acontecer. Só que aí, chega aqui, nós vamos ver que a sociedade e a história, elas saem da criação. Então, foi Deus que criou todas as coisas. Ah, mas isso é de Satanás. Nada é de Satanás. Nada é de Satanás. Ele pega coisas que Deus criou e ele usurpa. Ele não tem nada, tá? Então, depois disso, nós vemos que nós temos aqui separado a história e a sociedade. Por quê? Porque temos que obedecer nações, reis, e temos que ir passando pelos ciclos dos tempos. Mas temos a sociedade, que é a nossa liderança, a família, o governo humano, que são as coisas que a gente vai seguindo. Então, tudo sai do trono de Deus. Mesmo um governante que não está fazendo coisas boas, ele não está fazendo porque ele está fazendo errado. Mas a criação e todas as demais coisas saíram direto do trono. Não tem nada que não seja de Deus. Na página 60, nós vamos ver assim, ó. O que é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus é o direito e o poder absoluto que ele tem de governar todas as coisas conforme sua vontade. Ele é o criador, sustentador e soberano de todo o universo. Nada acontece sem sua permissão ou conhecimento. Alguém quer ler lá o Salmo 103, 19? Pode vir aqui, se alguém quiser ler. Pode ler da apostila, que eu acho que vai ficar mais fácil para você aqui, ó. Onde começa? Aqui, ó. Ah, tá. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Amém. É isso mesmo. Tá na palavra, tá? Então, tudo que a gente fala tem que ter base bíblica. Aqui, olha o que acontece. Isso aqui é um princípio, tá? Então, o princípio de Deus é imutável. Nada que Deus estabelece como princípio, a gente pode mudar. Então, o princípio é, desde o início do mundo, a autoridade de Deus é absoluta sobre a matéria. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus fala, que é o decreto, aí vem a criação e responde com submissão atômica, a ordem se estabelece, o caos vira cosmos, para que a gente possa entender. Na nossa apostila, diz assim, ó, Deus como autoridade suprema. A Bíblia apresenta Deus como autoridade máxima sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nenhuma autoridade humana ou espiritual pode ser comparada ou resistir o seu poder. Então aqui, quando Deus fala, a criação responde e o caos vira cosmos. Olha o que está escrito em Isaías 45, 5. Quem quer ler? Alguém quer vir? Pode vir. Aí você pode ler da apostila mesmo. Aí depois você já lê Colossenses e Romanos. Isso. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Não há autoridade que não venha de Deus. Amém. Glória a Deus.
Então, não existe nenhuma autoridade que não venha de Deus, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem da história, o relógio da história. Os governos não surgem por acaso. Deus governa os ciclos históricos. Ele é quem levanta e derruba os reinos. Quem quer ler Daniel 2:21? Pode vir. Tá aqui, ó. Pode ler aqui, ó, que vai ficar mais fácil. Ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Amém. Se Deus estabelece reis, remove reis, nós precisamos fazer alguma coisa contra algum reinado? Não, nós não precisamos fazer nada, né? Mas submissão é diferente de alienação. Nós somos capazes de discernir o bem e o mal? Conseguimos olhar e ver o que está sendo do bem e o que está sendo do mal? Porque nós não podemos também caminhar alienados. Porque a palavra lá em Mateus 10:16 diz para a gente ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Nós não podemos viver alienados. Somos responsáveis em trazer para a nossa vida, para a nossa segurança. Quando vamos votar, precisamos escolher quem vai ser o nosso candidato. Nós vamos caminhar pela igreja, nós precisamos saber quem serão os homens que irão nos liderar. Porque lá em Ezequiel 12 diz que diz assim, ó, diz que se você está habitando no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, você deve preparar a tua mobília para mudar. Nós precisamos saber quem são os nossos líderes, quem são as pessoas que nós vamos obedecer. Então, se nós estamos debaixo de uma liderança, é porque nós conhecemos essa liderança e é porque nós vamos obedecer essa liderança. Porque aqui, se você continuar lendo, você vai ver que eles murmuravam. E que quem fica só murmurando a sua liderança e continua ali, não concordo, mas continuo, não aceito, mas continuo, sabe o que acontece? Perde também a honra, perde a salvação. Porque dá honra a quem tem honra. Nós precisamos saber quem são os nossos líderes e se vamos nos manter debaixo deles, nós precisamos obedecer. No final, a palavra diz assim, ó, de Ezequiel, se você ler o 25, você pode anotar para ler na sua casa, porque não dá tempo da gente ler tudo. Ela diz assim, ó, a palavra que eu falar se cumprirá. O Senhor declara que a palavra que Ele diz se cumprirá. Então, tudo que está aqui na Bíblia vai se cumprir. Não tenha medo de obedecer. Não tenha medo, porque nós não precisamos temer as autoridades. Nós precisamos temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós tivermos sabedoria, nós vamos conseguir passar até por meio de governos que não são bons. Ezequiel 12, mas aí é bom ler inteiro, tá? A autoridade guarda o corpo. Então, no nível humano, a autoridade divina tem o propósito prático, que é proteger, orientar e perseverar a vida. Assim como um pai estabelece limites para não prender o filho, mas para impedir que ele corra para o meio da rua, a restrição é um ato de amor. Então, nós precisamos entender que existem muitas restrições que nós passamos a aprender quando nós vamos estudar a Bíblia, que não é porque Deus não quer que a gente faça as coisas, porque ser cristão é muito difícil, porque cristão não pode nada, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas podem tudo lá no mundo e é lá mesmo que elas se arrebentam. Eu prefiro estar debaixo de uma restrição que me cuida, que me protege, que me ama, do que ter tudo à vontade e acabar com a minha própria vida. Lá em 1 Reis 1, 5 e 6, eu quero ler com vocês o que está escrito. Se alguém quiser vir ler, pode vir.
Paz. Eu anotei e fui anotando um monte. 1, 5 e o 6, nós vamos ler. É aqui. 1. Não, vai ter que ser virando aqui, ó. 5 e 6. Vira de cá pra você já aparecer na câmera. Então Adonai, filho de Agide, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonai tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Amém. Amém. Até aí, irmão. Obrigada. Olha, Adonias, ele estava tentando usurpar o trono. Então, o que ele fez? Ele criou uma situação para que ele se tornasse rei no lugar de Salomão. Então, o que aconteceu? Ele pega e prepara tudo para que ele se reúne, né, com os outros irmãos, porque ele queria o lugar. Ele queria tomar de todo jeito o trono, que não estava prometido a ele, estava prometido a Salomão. Esse reino não era dele por direito. Aqui, se nós lermos 1 Samuel, que nós não vamos abrir agora, tá? 24, do 1 até o 22, nós vamos ver que Davi, quando ele tem a oportunidade de matar Esaú, ele não mata. O que ele faz? Saul, desculpa, gente. Ele não mata. Ele até corta um pedacinho do manto, mas ele não mata. Então, ele não plantou desonra. Ele não podia colher desonra. Davi, ele não contrariava esse filho também. Está dizendo que Adonias, ele não era contrariado. E o que acontecia aqui? A submissão, ela também precisa estar debaixo de sujeição. Porque ele deveria ser submisso a esse pai, mas não era. E o que acontece no final? Se você continuar lendo, depois eu quero que vocês leiam 1 Reis 1, do 43 até o 48. Você vai ver que Davi ficou sabendo dos planos de Adonias. Só que aí o que ele faz? Ele se posiciona. Ele fica sabendo, ele se posiciona. E aí Davi, ele reconhece que ele era uma autoridade, mas que ele também dependia de outras autoridades. Aí ele chama Sadaque, que é o sacerdote, e ele chama também Natã, que era o profeta, para que eles estabeleçam Salomão como sendo o novo rei. Então, ele não só se posiciona, mas ele busca as autoridades que têm autoridade para fazer aquilo. E depois que ele unge Salomão, ele dá essa autoridade a Salomão diante de Deus. Toda a palavra está dizendo sobre o que ele fez. Aqui eu vou ler o finalzinho para vocês verem, ó. Lá no 48 ele diz assim, ó. O rei também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Ele dá a Deus a honra. Ele chamou os homens que deveriam ungir Salomão, mas ele deu a Deus a honra. Ele sabia que ele estava fazendo aquilo de acordo com a autoridade que ele tinha, que o profeta tinha, que o sacerdote tinha, mas que vinha de Deus aquela autoridade. Então, se você está debaixo de homens que você não respeita, com uma autoridade que foi instituída por Deus, você pode ser como Adonias.
você pode estar usurpando o trono de quem Deus levantou. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque aqui ele diz assim, ó, a anatomia da rebelião é rejeição da ordem, depois vai para uma rebelião pessoal, depois vai para uma injustiça sistêmica e depois começa o caos. Nós precisamos tomar cuidado para não criar o próprio caos da nossa vida por conta de não aceitarmos autoridade. O homem tem autoridade sobre a mulher tem autoridade sobre os filhos, a igreja tem autoridade sobre o homem, é Deus que tem autoridade sobre todos nós. Nós precisamos saber como que a gente faz para respeitar essas autoridades, porque senão sabe o que acontece? Nós somos o próximo Adonias. Nós vamos tentar de alguma forma sentar em mesas, sentar em cadeiras que não são nossas. Tem cadeira na sua casa que não é sua. Às vezes eu vejo as mulheres reclamando, mas o meu marido não faz, porque o meu marido não toma atitude. Você está sentada na cadeira dele. Você não deixa ele exercer o papel dele. Desocupa o lugar. Sai daquele lugar e deixa o lugar aberto para você ver se o homem não senta. Nós, muitas vezes, porque vamos fazendo, já aprendemos que a gente tem que resolver tudo mesmo, a gente toma o lugar do homem. Aí a gente chega na igreja, a gente quer tomar o lugar do pastor. Eu não sei vocês, mas eu canso de ouvir que não tá bom do jeito que tá acontecendo. Não tá bom a fila, não tá bom pegar a cesta, outra hora não tá bom o que foi pregado, outra hora não tá... Gente, a gente precisa sentar no nosso lugar, fazer o nosso melhor, aceitar a autoridade e honrar. Vocês acham que é fácil estar na posição que eles estão? E aqui eu não estou defendendo ninguém, nenhum pastor, nenhuma autoridade, porque pelo contrário, também tem hora que eu não gostaria de obedecer. Tem horas que eu também penso o contrário. Mas é muito difícil estar na posição de autoridade. Às vezes, a gente olha para o nosso marido e fala, nossa, mas ele só chega cansado, ele não tem tempo para mim. Será que não era bom você preparar o ambiente para a hora que ele chegar, ele gostar de estar em casa? Ele gostar de chegar em casa? Será que a sua mulher não fica muito irritada com você? Porque de fato você está em casa e podia colaborar com alguma coisa e você não está colaborando? Será que não podemos servir mais? Será que não podemos fazer mais pelo outro aquilo que nós gostaríamos de receber? Porque a autoridade, ela só é respeitada se de fato nós nos sentimos amados, nós nos sentimos vistos. Só que será que a gente vê as outras pessoas como a gente gostaria de ser visto? Será que não está faltando a gente aplicar a palavra no nosso dia a dia? Porque tem muitas pessoas que querem falar como deve ser feito, mas se você der a oportunidade de falar, vem cá, faz melhor. Ela não consegue. Ela ainda não está pronta. Ela ainda não tem o que entregar. Será que não está faltando a gente reconhecer que às vezes a outra pessoa está fazendo tudo o que ela pode? Às vezes, como igreja, nós só estamos todos tentando evoluir e ser melhores. Ao invés de acusar, ao invés de reclamar, será que a gente não deve agradecer aquilo que a gente já recebeu? O que a gente tem recebido? Aquilo que já foi entregue? Porque eu não sei vocês. Aqui eu perguntei se tinha algum cristão novo convertido. Isso não serve para os novos convertidos, amém? Mas tem muita gente que é convertida há muito tempo, que não está cumprindo o seu papel e por isso tem gente sobrecarregada. Tem gente que não está conseguindo te ver. Não está conseguindo te enxergar, por quê? Porque ela está sobrecarregada. Tem muita coisa para ela ver. Já pensou se o pastor parasse para ler todas as mensagens que nós mandamos para ele? Será que daria? Não daria, muita gente. Mas será que não tem uma pessoa do teu lado que está tentando conversar com você, que está tentando saber qual é a sua opinião sobre alguma coisa da vida dela, que está tentando ser seu amigo, seu irmão e você não está querendo?
Será que a gente não está almejando só pessoas que não podem nos ver, não podem nos ajudar, não podem sentar conosco? Vamos começar a olhar mais para perto, para que a gente possa olhar isso daqui, ó, e saber, tá bom, tem gente que vai ser só uma autoridade, eu não vou conseguir ser amigo. Tem gente que eu vou obedecer e que eu não vou conseguir tomar um café. Mas tem gente que não, tem gente que vai estar todo dia comigo, que nós vamos desfrutar da palavra, que nós vamos comer e beber juntos na mesa. E tá tudo bem. Porque senão a gente começa, ó, o primeiro pecado do universo foi exatamente a rejeição da autoridade. Nós vamos nos tornando bons demais, sábios demais, a gente vai ficando independentes demais. E se tem uma coisa que a palavra afirma, é que Deus constituiu família. Isso você pode ter certeza. Ele queria comunhão. Ele não quer saber quais são os seus dons. Ele não quer saber no que você é melhor que o seu irmão. Ele não quer saber. Ele quer saber aonde você consegue repartir aquilo que você tem. E eu não estou falando só de bens materiais. Eu estou falando de paciência, de amor, de alegria, de comunhão, de sujeição, porque senão nós ficamos perdidos. Nós vamos passando pela vida e a gente não para olhar que às vezes a pessoa que está lá na frente, o nosso pastor, um líder que às vezes não te dá muita atenção, ele não está dando nem conta de viver a própria vida. Está pesado até para ele. Então que a gente tome bastante cuidado para não fazer como Lúcifer, porque quando a humanidade rejeita esse design, a queda é matemática. É assim que a gente vai se afastando em casa, viu? As conversas vão ficando cada vez mais curtas, as respostas cada vez mais mal educadas, mais secas. A gente não escuta para entender, a gente começa a escutar para responder. E a gente não percebe a distância que a gente vai criando. Tem muitos pais de adolescentes que não conseguem conversar com seus filhos. Mas isso eles vêm reclamar quando eles estão com 15 anos. Só que quando eles eram crianças, que eles estavam puxando na barra da saia, me escuta, a gente mandava eles ficarem quietos. Agora não dá. E aí? É de pequeno que a gente faz. Inclusive, eu gostaria de já deixar para vocês o convite. Quem tem criança, nós temos a escolinha de sabedoria, tá? As crianças também são ministradas. Então, de repente, você fica sabendo que a pessoa quer vir, mas não participa porque o filho vai vir e não tem aonde deixar. Tem sim. As crianças, elas são ministradas, elas recebem uma apostila igual os adultos. O tratamento é o mesmo. Amém? Então, agora nós vamos ler aqui já fiz o princípio da submissão. Então, esqueça o que o mundo te ensinou sobre essa palavra. Submissão para a mulher é a coisa mais linda que tem. Eu, quando não cristã, eu sempre me submeti ao meu marido, mas eu não sabia de verdade essas palavras bonitas que a gente usa, né, no cristianismo. Eu achava que eu obedecia mesmo. E hoje eu entendo que não tem nada de obedecer. Eu sou submissa ao meu marido porque eu honro ele. E por honrar a ele, eu me sujeito ao que ele me ordena, no caso, se a gente fosse falar de obediência. Então, esqueça o que o mundo te ensinou sobre essa palavra. Submissão não significa inferioridade. Você não vale menos. Submissão significa simplesmente reconhecer a ordem e a autoridade legítima estabelecida por Deus. É alinhar-se à realidade. Então, submissão, quando eu reconheço que Deus está no controle e eu posso me aliançar e honrar. Caso contrário, nós seremos os próximos Adonias. Se eu não souber com quem eu estou me aliançando, vocês têm noção de que você fez uma aliança com o Senhor, né? E que é uma aliança eterna. E que nada pode te separar do amor de Deus. Todo mundo aqui é convicto que nada pode te separar do amor de Deus?
Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela disse: eu tenho tanto medo de não subir, de Jesus voltar e eu ficar. E ela é muito mais tempo crente que eu. E eu perguntei para ela: como? Como você consegue me falar que você tem uma aliança com o Deus vivo, com o amor constrangedor, e tem medo de ficar? Tira isso, porque isso é a mente de Lúcifer. Isso é que o inimigo quer que você acredite. O inimigo quer que você acredite que você vai ficar, que você não merece, mas você não merece mesmo. A palavra diz que é a graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, nada que você fizer nunca vai ser suficiente, a menos que você aceite Jesus, a menos que você ame Jesus, a menos que você se esforce para caminhar na palavra, a menos que você queira estar com Ele. A única coisa que pode te separar de Jesus é você. O diabo, ele já foi derrotado. Ele não vai ser derrotado. Você tem que vencer a si mesmo. Você tem que todos os dias vencer a sua própria carne, porque nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Se você vencer todos os dias a si mesmo, você não precisa temer ao diabo. Você não precisa temer a situação. Não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Você precisa ter certeza absoluta que daqui você vai direto para o céu. Você não vai passar pela tribulação. Você vai ser arrebatado. Ele vai vir buscar a igreja. Você é a igreja. Aprenda todos os dias a dizer para sua própria mente que você não precisa de nada além da graça, que a graça te basta e que não é circunstância, não são os seus pecados que te separam do amor de Deus. É a sua rebelião que te separa do amor de Deus. É a sua falta de humildade em reconhecer a sua pequenez, em pedir perdão. E isso sim te separa do amor de Deus. Então não tenham medo. Não tenham medo. Se sujeitar a Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, pela sua descendência. Se você tem filho, se você tem um amigo, fale desse amor que constrange, desse amor que traz você de volta para Deus, porque foi isso que Jesus veio fazer, ele veio nos reconciliar com o Pai. E nada pode nos separar desse amor. Na nossa apostila, na página 61, tá assim, ó. Deus exerce autoridade sobre toda a criação, desde a separação da luz e das trevas até o domínio sobre o tempo e a história. Ele comanda com perfeição e sabedoria. Deus está nos ensinando o princípio imutável da autoridade, de autoridade e submissão. Quem quer vir ler? Lê Gênesis e Salmos 33, 9. Ele fala, e tudo se faz, dá uma ordem e tudo passa a existir. Aqui, ó. E disse Deus, haja luz e houve luz. Amém. Glória a Deus, irmão. Obrigada. A autoridade de Deus sobre os reis e governos. Nenhum governo é instituído sem a permissão de Deus. Ele levanta reis e derruba reinos segundo os seus propósitos eternos. Nero estava lá, não estava? E ele não estava lá sem permissão de Deus. E mesmo assim, Paulo disse em Romanos 13, 1, que toda, Nero também. Então, toda autoridade, ela é instituída por Deus. Em Daniel 2, 21, que nós lemos, está escrito assim, ó, ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Mas em Provérbios 21, também diz assim, ó, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. O coração do rei é controlado pelo Senhor. Não tem nada que não seja controlado por Deus. Não tem nada que Deus não tenha poder. Ele muda todas as estações. Vocês já observaram
que a natureza, ela revela a glória de Deus, né? Vocês já observaram uma árvore, as estações do ano, e como a árvore ela vai mudando conforme as estações vão chegando e vão se estabelecendo? Nós não precisamos nos preocupar, porque Deus, ele está em todo o tempo, ele está em todas as estações. Por mais que às vezes o governo esteja oprimindo, se o rei não estiver fazendo conforme o decreto de Deus, conforme a vontade de Deus, vai acontecer, porque Deus, ele está no controle. Ele pode até permitir que as coisas aconteçam, mas ele está no controle, então não tem nada que Deus não tenha estabelecido para nós. Nós precisamos confiar nessa palavra, porque muitas vezes nós vamos passar o caos e vamos achar que Deus perdeu o controle. E não, na palavra de Deus existe ordem. Tudo está em perfeita ordem. E aqui, eu quero ver com vocês esse último slide. Diogo, tá no tempo? Tá? Onde que isso bate na nossa vida? Essa primeira parte do módulo, ela fala muito para nós entendermos sobre a criação, tá? Depois nós vamos para Jesus, a autoridade de Deus manifesta. A próxima aula tá maravilhosa. Eu falo assim que eu não sei se eu sou uma amante da escola, né? Mas para mim a próxima aula é sempre a melhor. Eu fico sempre faminta pela próxima aula. Por quê? Aqui nós estamos entrando nessa parte um pouco mais maçante para vocês entenderem para onde nós estamos indo. Porque ao final desse módulo, vocês sairão cheios de autoridade. Porque o cristão, ele tem autoridade. Você se submete à autoridade, mas você também tem autoridade. Então nós queremos te levar para um lugar aonde você é o que honra, mas que você também recebe honra. Você também tem autoridade sobre Satanás e você exerce essa autoridade. Não pensem vocês que nós vamos ficar aqui disciplinando vocês para vocês só dizerem amém para tudo, sentido. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para levantar pessoas que tenham autoridade, porque cristão precisa ter autoridade. Amém? Então aqui é a família, né? Respeito e honra. Aqui eu aprendo que são princípios, porque eu acredito, isso é a minha opinião pessoal, eu não vou falar nada da Bíblia, mas é a minha opinião pessoal, e eu acredito que vocês vão concordar. Princípios a gente aprende em casa. Não é na igreja que a gente tem que aprender princípios. A gente tem que ensinar aos nossos filhos o que é sim, o que é não, o que pode, o que não pode, o que Deus aprova, o que Deus desaprova. A igreja, ela vem como um suporte, como um apoio para que a gente ensine isso. Então, cuidado para não deixar que lá fora pessoas ensinem aquilo que você não está querendo ensinar. Porque falar não dói, porque às vezes corrigir vai fazer com que a gente veja coisas sobre os nossos filhos que a gente não gostaria de enxergar. Pai e mãe muitas vezes deixa para ver só depois. Mas veio sinais antes. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ensinar princípios e valores na nossa casa. Então se você está diante de alguém que não está agindo com princípios e valores cristãos e também sociais, você tem que corrigir essa pessoa. Você é obrigado a falar para essa pessoa que o que ela está fazendo está errado. Você não pode passar a mão e falar, não, lá na frente ele aprende. Não, não tem isso não, gente. Você viu um problema, não deixa crescer, não. A palavra também diz que a gente não tropeça na montanha, a gente tropeça nas pequenas pedrinhas. Então, é em casa que a gente vai corrigindo. É na hora que a gente se depara diante de um confronto do Espírito Santo que a gente já para e fala, opa, para onde você está indo? O que você está fazendo? Por que você está agindo assim? Porque muitas vezes eu preciso conversar comigo mesma. Eu preciso olhar para mim e falar, peraí, segura. Não é assim. Então, às vezes, a gente não quer ter essas conversas, a gente não quer também se corrigir. A gente quer ir tocando. Depois a gente fala que foi Satanás e tá tudo certo. Cuidado. Na igreja,
Igreja, gente, é um lugar onde você se aliança com quem você respeita, com quem você honra. Não fique numa igreja que você não respeita os seus líderes. Não fique num lugar onde você murmura, onde você desqualifica as pessoas que estão acima de você. A palavra diz, está lá em Ezequiel, podem ler. Não fique num lugar onde você olha para o seu líder e você só aponta os defeitos dele. Cuidado com isso, porque você atrai maldição. E é maldição mesmo. Porque a palavra diz que quem não honra, também não recebe honra. Depois, quando acontecer algo com você, que a pessoa te desonrar, você não vai ter o direito nem de reclamar. Porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele mostra mesmo para todo mundo. Quando você está passando por uma situação que você se julga estar certo e você se julga estar sendo injustiçado, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo te mostrar algo que você fez com alguém muito parecido com aquilo. Então, cuidado. Igreja é lugar de honrar. Tire as sandálias dos pés ao entrar na igreja. Isso aqui que nós estamos fazendo é muito sério. Nós não viemos aqui para ver o que o louvor está cantando, para ver só o que o pastor está pregando. Não, tudo isso nós temos que fazer mesmo. Só que, tem gente que não carrega a Bíblia, não abre a Bíblia, não estuda a Bíblia, e aí fica lá assim, porque isso aí não está certo. Porque isso que o pastor está falando não está errado. Porque isso não sei o quê. Não, meu filho, pega a sua Bíblia, porque a palavra diz para você usar ela. É aqui que você tem que confrontar tudo que está sendo ensinado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós saímos da nossa casa para nos unirmos entre irmãos, para o quê? Cultuar a quem? Ao Senhor. Você vem entregar o teu culto. Você vem dar o seu glória a Deus e o seu aleluia. Você vem aqui examinar as escrituras e ver onde ela te confronta, aonde ela te corrige, aonde ela te ensina. A gente precisa sair daqui pronto para ir para um culto que eu entrego. Por mais que o que está falando, o que está acontecendo, talvez não esteja me motivando, me deixando emocionado, eu saí da minha casa para entregar. E cuidado para não desonrar, porque isso é muito sério. Porque a noiva de Cristo, ela tem o coração dele. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado. A gente não pode desonrar a quem Cristo honra. Nós temos que tomar cuidado. E o governo, que é a cidadania, isso tudo que a gente faz para ter paz, que é deixar que algumas pessoas comandem, né? Aqui eu decido em quem eu deposito o meu voto, a minha confiança. Então, ao invés de reclamar, na hora de votar, a gente tem que votar com sabedoria, com direção, estudando quem é o nosso candidato, entendendo quem são as pessoas que a gente está colocando ali. Muitas das vezes a gente escolhe o nosso governante pelo que ele é, não pelo plano. Na verdade, Sim. A gente tem que escolher pelo plano de governo que ele está mostrando quais são as linhas, qual é a visão dele. Será que ele está conforme a palavra de Deus? Sim. A gente tem que estudar. Antes de votar, a gente tem que estudar. E hoje eu percebo cada vez mais que sobre tudo que a gente vai fazer, você tem que estudar. Porque depois que você fez, quantas compras a gente faz sem estudar e olha e fala, meu Deus, eu não comprei uma utilidade, eu comprei foi um trambolho. Eu não precisava disso. Então a gente não estuda, a gente precisa prestar atenção e estudar os planos mesmo. E aqui no final diz sobre liderança. E esse daqui me pegou, porque esse daqui é bom. Esse é bom com força. Serviço em vez de tirania. Aqui, gente, eu transbordo o que eu tenho. Aqui eu ensino o que eu já aprendi. Então, se eu vou ser líder de uma casa de paz, eu sou o maior. Não, eu sou o menor, eu vim para lavar os seus pés.
Aqui eu mostro para você o caminho que você ainda não sabe percorrer. Eu não fico te acusando, eu não fico falando para você que você não sabe orar, que você não sabe jejuar, que você não é forte. Não, aqui eu te pego praticamente no colo, porque é assim que Jesus faz com a gente. Então, quando nós estamos neste papel, vocês vão ver que fica tudo mais leve. Porque eu sou líder de uma casa de paz. Eu vou lá, cuido deles, explico o que eles precisam, ministro a célula, dou um atendimento que eles precisam, mas sem colocar peso. Ninguém ali, eles são novos convertidos, a minha só tem cordeirinho ainda para ajudar. Não dá para pôr peso, não dá para falar para eles que eles são isso, que eles são aquilo. Não, calma. Então olhe para o outro, reconhecendo quem é o outro, o que o outro precisa. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Porque quando você trata assim, gente, é automático. Eu sou tratada assim. Não teve uma vez que eu precisei falar com uma liderança desta igreja, não teve, que eu não fui bem tratada. Mas por quê? Eu trato todos eles com honra e respeito. Eu não deposito neles as minhas carências. E a gente precisa, isso daria uma outra aula, mas acontece muito de porque nós estamos carentes, nós vamos à nossa liderança achando que eles têm que ficar ali, né? Dando carinho, atenção. Gente, não dá tempo. Isso a gente faz em casa. Esse lugar aqui, ó, é o lugar de trazer tudo. Amém, gente? Eu vou precisar encerrar. Fiquem de pé.